A gente vai falar da Libertadores da América aqui, nós tivemos ontem um sorteio e a gente vai abrir com a primeira frase falando sobre São Paulo, e aí eu quero abordar os temas de ontem e de hoje do São Paulo extracampo, tá? Ixi. Antes, vamos só para a frase, e aí a gente analisa a frase aqui, e aí depois a gente começa a entrar nesses outros assuntos. A frase é a seguinte: entre os brasileiros, São Paulo pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Eu vou abrir aqui todos os grupos, só para não falar nenhuma besteira, porque esse grupo do São Paulo, com 2 jogos, né, em altitude... E uma baita altitude. E um outro jogo contra o River Plate. A gente tem aqui, ó, obrigado, o grupo D da Libertadores com River Plate, São Paulo, LDU e Binacional do Peru, né? A gente está vendo todos os grupos também, então... Essa passada rápida a gente tirou lá do Instagram do Esporte Interativo e vamos voltar à frase. Que a frase é: São Paulo, entre os brasileiros, São Paulo pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa, Bruno Formiga? Muito verdadeira, inclusive é a mesma visão do Olé na Argentina, que entre os argentinos o River pegou o pior grupo. Ele fala lá da vida mais ou menos do Boca, de Racing, fala de todo mundo, mas fala que o River pegou a situação mais embaçada e é muito legal ver... os outros jornais, as outras mídias de outros países, como eles respeitam o São Paulo. É tratado como... No sorteio mesmo, a surpresa... Surpresa não, assim, a reação na hora É tratado como gigante. Falam muito do Juan Fran e do Daniel Alves na matéria. Inclusive, uma das manchetes fala River versus Daniel Alves, né? Nem contra o São Paulo, é contra o Daniel Alves. Mas fala do gigante São Paulo e tal. E da questão da altitude, porque uma é de 2.800 metros, quase 3, a outra é de 3.900, quase 4. Então, de fato, tanto para River quanto para São Paulo, o River porque olha para o São Paulo e para a altitude, o São Paulo porque olha para o River e para a altitude. Para ambos, a visão é de que foi o mais embaçado entre os argentinos e o mais embaçado entre os brasileiros, isso aí não tenho nenhuma dúvida. Vitor Sérgio Rodrigues, entre os brasileiros, São Paulo pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Eu acho verdadeiro também, por isso que o Formiga falou. Mas sem o entusiasmo do Formiga. Não, mas é porque assim, você tem o grupo do Grêmio. Se o Inter entrar mesmo no grupo, eu acho que fica um grupo enrolado, porque a Universidade o grupo do Grêmio, Católica, América de Cali, Grêmio e possivelmente o Internacional. Então, se entra o Inter ali, é um grupo enrolado. É um grupo enrolado, porque a Universidade Católica é a campeã chilena, é um time bom. O América de Cali não disputava a Libertadores, frequentou muito tempo aí, inclusive segunda divisão colombiana, mas é um time que vem se reestruturando. Perderam o suporte, né? Não, exatamente. Mas o América de Cali vem se reestruturando. É um time que tem tradição na competição, apesar de não ser campeão. Tem 4 vice-campeonatos de Libertadores. Então, esse grupo mas acho que sim, por quê? Porque a LDU, a gente não lembra, mas a LDU avançou às oitavas de final da Libertadores atual. Estava no grupo do Flamengo. Estava no grupo do Flamengo. Eliminou o Peñarol. Então, é um grupo que, de cara, você tem 3 disputando 2 vagas. Então, acho que sim. Acho que é uma situação complicada. Tem altitude lá do Binacional, que é muito alta, lá quase 4.000. Então, acho que é mais complicado. E o São Paulo, nesse reconstrói, constrói a todo momento. Ale, quero que você responda a frase. E aí, analisando também a capacidade que o São Paulo vai ter de competir com esses times, porque o São Paulo... ainda no trabalho do Fernando Diniz, ainda está se encontrando, ainda está buscando o melhor ajuste. O Antony foi citado também na matéria do Olé, tá? Sobre o jovem talentoso, fala até do valor de mercado do Antony. Ontem você bateu um papo com o Antony, foi antes do sorteio. Então, assim, só sobre o Antony. Ele vai sair agora, Ali, ou não vai sair? Vai ficar? Já vou logo botando a pergunta e você responde aqui o verdadeiro ou falso também. Fala, jogador de 18, 19 anos não está sabendo muita coisa da vida dele, não. Mas, tanto não está sabendo. Acabou de nascer a filhinha, né? O filhinho, né? Bebê. Tanto que não está sabendo que ele pintou o cabelo. Na hora que ele chegou, não sabia se era o Belo, se era a Pablo Vittar. Está muito elegante. E eu acho que a vontade dele, além de pintar o cabelo, era de ficar um pouco mais em São Paulo. Mas isso aí não é ele que vai decidir. Ele não vai decidir mesmo, do jeito que eu vi ali. Mas é bom menino, viu? Muito bom. Era essa a pergunta?
Não, a pergunta é, entre os brasileiros, São Paulo pegou o grupo mais difícil. Essa é uma frase para você responder se a frase é verdadeira ou falsa. Sim, senhor. E como você vê a preparação do São Paulo, o estágio do São Paulo para pegar esse que possivelmente, na visão de Vitor e Formiga, é o grupo mais difícil para os brasileiros na Libertadores. É uma incógnita, né? Porque o São Paulo, ele tá sempre pressionado demais, né, cara? Acho que pela necessidade que tem de título. E aí, por exemplo, o Fernando Diniz, que eu tenho esperança mais do que uma confiança que ele vai fazer um bom trabalho, também muito questionado. Quer dizer, ele já nem começou a temporada ainda, já tem gente que já quer mandar ele embora. Parece que ele já... Ontem no Twitter, acabou o sorteio, aí muitas mensagens assim, falando do sorteio. Pô, pegamos, vamos monumentar, não sei o quê. Fora Fernando Diniz. Pô, várias mensagens, várias. Assim. Tem uma... que eu gosto de fazer paródias, né? Não gosto muito, mas eu preciso fazer as paródias. Precisa fazer porque que dá resultado, engaja. Engaja. Aí eu tenho uma música que eu fiz pro Fernando Diniz, que eu não falei Ele gostou? Ele. Não falei com ele depois disso. Só mandei uma mensagem, ele falou que estava lá no curso, lá, depois não falei mais com ele agora que acabou o campeonato. Que bela contratação, mas já pede demissão. Cautela, cautela, cautela e oração. Que é o que precisa. Mas assim, eu acho que é muito curioso, parece que você tá sempre na marca do pênalti. Vai lá, faz o trabalho, mas olha. Então, assim... E você tem que lembrar o seguinte, tipo Arão, o São Paulo, o Diniz vai ter uma visita ao Allianz Parque na segunda rodada do Paulista. Na quarta rodada, se eu não me engano, ou na quinta, tem outro clássico. A vida é sofrida. Então, meu amigo... Mas não vou chorar. É uma situação. Aí tem um montão de jogador... Vamos supor que a tabela do São Paulo seja assim na Libertadores. Eu não sei, acho que não saiu a tabela ainda. Estreia contra a LDU no Morro e na volta recebe o River. Nossa Senhora. Entendeu? Vai ser difícil de qualquer É jeito. difícil pra Mas caramba, aí que tá. cara. E aí você pega um cenário que... Mas- Aí é que tem que entrar a diretoria do São Paulo, e que a diretoria do São Paulo é uma diretoria que é a diretoria do São Paulo. Tem que entrar a nova diretoria. Então. E aí chegar e bancar e dar suporte ao Fernando Diniz. Coisa que o São Paulo não faz, mas com porque, técnico assim, nenhum. A gente, é obrigado a comentar em cima da realidade que está posta. Que é essa do cara estar na marca do pênalti. É verdadeiro aí, viu? Tá, é verdadeiro pro Alê. Sem pressa não, né? Dessa realidade que o Alê falou, que fez a paródia lá na brincadeira. Que contrata já pensando na demissão, cautela, tudo mais. Mas assim, pô, o nosso debate tem que partir de um pressuposto que, pô, o cara com 1 mês e meio de temporada vai estar pressionado por conta de 2 ou... Antes assim, da temporada. Sabe? Agora, no sorteio. Isso é muito... Isso é muito nocivo ao futebol. E não é só o São Paulo, não. Assim, nós somos obrigados a relatar algo que acontece. Mas calma aí. Mas se isso acontecer, é muito ruim. Se ele é contratado em janeiro, eu acho que a percepção é outra. O Jardim caiu antes disso, Mas é totalmente diferente. O Diniz, quando foi contratado, até porque teve a participação do Daniel Alves e tal, acho que acendeu ali uma chama de esperança. Muito torcedor do São Paulo estava animado. Eu acho que esse sentimento se replicaria agora em janeiro. A questão é que a contratação lá atrás, até agora, criou um desgaste que entra no ano. Tudo bem, mas você... Por isso que foi inteligente o Thiago Nunes falar, não assuma agora. Mas se você está afim de contar com o Fernando Diniz para 2020, o que ele fez em 2019 ou foi razoavelmente bom para você mantê-lo, ou você tem que confiar no cara. Você não acha que a diretoria está afim, não? Tem essa convicção? Mas esse que é o problema, porque a gente está falando aqui hoje é dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro. Mas estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Dia 18 de dezembro, a gente está falando de uma situação que... E assim, eu não tô... A responsabilidade não é nossa, porque os caras fazem. Mas assim, o cara tá levando um asterisco para a temporada que vem. Assim, não só da temporada, não São Paulo. O cara, então, o se ano você inteiro. tiver 2 tropeços, então sai fora. Me parece isso. Isso não pode acontecer. O Jardim aconteceu isso. Exatamente. Porque o Jardim termina, se eu não me engano, o brasileiro de 18, com 6 jogos sem vencer. Não, sem perder, se eu não estou enganado. Acho que ele não perdeu no... Eu acho que ele não venceu. Enfim. O Jardim, acho que ele termina 5 ou 6... Depois de dar uma pesquisada, a produção pode pesquisar para ajudar a gente. Eu acho que ele fica com 5 jogos sem vencer. E aí, lógico que essa conta já começou a estourar no Jardim em 2019. Pegasse o técnico que você confia. Mas aí você está falando se é uma diretoria que fosse uma diretoria boa. A gente está falando da diretoria do São Paulo. Eu sei disso. Então, É por isso que eu estou dizendo. Qual foi a frase que você falou? Pegasse que é nocivo. Uma opção... Não. Que eles pegassem, então, uma opção que eles considerem boa. Você acha que eles sabem? Sabe qual era a opção que eles consideravam boa? A diretoria, a decisão institucional, era o Wagner Mancini, certo?
Essa decisão mudou, e dito pelo Mancini, porque tem o áudio que vazou e ele nunca negou que esse áudio é dele, de que tinha sido dada a palavra de que ele ia assumir, ou não é verdade? Sim. Depois houve a mudança, ou por conversa com o Daniel Alves, ou mensagem de alguém, e aí contrataram o Diniz, e aí o Mancini falou, beleza, então eu vou embora, não fico nem como diretor. E saiu. Mas como você cobrar? Ah, não, a opção que é melhor eles deveriam decidir agora. Se até com o Diniz eles não sabiam. A melhor opção era eles saírem, porque o Cuca é bom treinador. E também não ficou lá. Então, assim, eu fico chateado como um amante do futebol, porque potencialmente o São Paulo tem tudo para arrebentar, se for bem dirigido. Por quê? Você enxerga ali vários jogadores talentosos. Sim. Vários jogadores talentosos. Tem experiência, tem base. Tudo. Até tem fome. Ou você vai falar que o Daniel Alves não tem fome. Tem fome. Tem vários jogadores que estão despontando da base, que é um trabalho que melhorou muito, inclusive de transição. Tem uma defesa sólida. Sólida. E você tem um treinador que fez, por exemplo, eu posso citar o Audax, que você vai falar, mas aí não é um time grande, não tem pressão. Fez o Audax jogar um futebol de excelência, fez o Fluminense jogar um futebol que não trouxe o resultado, não veio aliado com o resultado, mas se olhar o jogo, era um time que você percebia... Ele estava bem perto de chegar no resultado, o resultado não estava vindo mesmo. Então, assim, você imagina com jogadores, com estrutura e com essa ideia de jogo, pô, o que não pode acontecer com o São Paulo? Então, eu fico mais na torcida.